With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Você está ouvindo o História FM. Guerra dos Tamoios, um episódio extremamente emblemático do período colonial, quando o Brasil ainda não era o Brasil independente. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei Bianca França. Aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês e vamos aproveitar também para falar do livro que a Bianca está lançando pela coleção História FM sobre a Guerra dos Tamoios. Então, Bianca, seja bem-vinda, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e fala do teu livro também. Oi, Iclis. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, poder participar da História FM, poder participar do podcast e também ter o prazer de poder escrever esse livro junto com a coleção. Meu nome é Bianca França, eu sou historiadora, sou doutora em História, Política e Bens Culturais, sou formada em História desde a graduação e trabalho com História e Patrimônio Indígena há alguns anos. Atualmente eu estou como pesquisadora de pós-doutorado no Museu Nacional, no programa de pós-graduação em Antropologia, e há alguns anos eu venho me especializando em tratar de assuntos sobre a história indígena dentro do Brasil e alguns episódios como esse, da Guerra dos Tamoios, que eu estou falando no livro. A ideia desse livro, né, do Guerra dos Tamoios, é trabalhar a história dessa insurreição e da história da Confederação dos Tamoios como um episódio dramático da história indígena, né? Tratando como a resistência indígena se colocou diante da colonização e da ameaça portuguesa à invasão de suas terras. Então, a ideia é trabalhar através das fontes primárias, né, dos relatos dos padres jesuítas, como o José de Anchieta, e também de relatos de viajantes, como o viajante alemão Hans Staden, né, que esteve entre os tupinambás entre 1553 e 1554, e trabalhar também a forma como a história indígena ela foi retratada, né, e esse episódio principalmente, durante o século XIX, quando se constrói um discurso oficial para a história do Brasil, enfim, como que isso vai ser retratado através do movimento romântico, nas pinturas, na literatura, né, e anos depois também no cinema, né, já no século XX, como essa aproximação entre europeus e indígenas brasileiros se deu na costa do nosso país. Então é isso, eu espero que quem tiver o interesse de comprar o livro e ouvir esse podcast possa aprender um pouco mais sobre esse episódio. O link para a compra do livro tá aqui na descrição desse episódio. Eu ainda, nesse exato momento que a gente está gravando, eu não tenho nenhum cupom de desconto, mas olhem ali na descrição que se tiver cupom no lançamento vai estar ali para vocês. Então tá ali o link para compra, mais uma adição ao nosso catálogo aqui da coleção História FM e mais livros virão, beleza? Agora eu tenho que dar um recado para vocês. Então, gente, esse episódio aqui, ele está sendo feito, de certa medida, para divulgar o nosso novo livro da coleção História FM, Guerra dos Tamoios, da professora Bianca França. E se hoje a gente consegue coordenar uma coleção de livros de história acessíveis, com uma linguagem tranquila, para um público mais amplo, ou até mesmo para ajudar professores a ter material para preparar a aula, se a gente pode fazer isso, é graças a todo mundo que está apoiando o meu trabalho todos esses anos em apoia.se/obrigahistoria. Tocar projetos educacionais e científicos na internet não é fácil. A gente rala para conseguir patrocínio. Eu consegui com a Insider, felizmente. Estamos com esse patrocínio há um bom tempo. Ajuda bastante.
porque a Insider realmente investe bastante em projetos de divulgação científica, mas a Insider é uma exceção, né? A regra é que as marcas não se importem muito em divulgar com a gente ou pagar pra gente quando querem pagar alguma coisa, né? Mas quando querem, dificilmente é aquilo que o nosso trabalho de fato vale. Então a gente precisa do crowdfunding, a gente precisa do apoio do público pra continuar existindo. E eu não brinco quando eu digo que o História FM só existe ainda graças à nossa campanha em apoia.se/obrigahistoria. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Tayane Gomes, André Soares, Antônio Silveira, Tamires Nascimento, Rodrigo Bergami, Franklin Soares e Sérgio da Silva. Muito obrigado, pessoal, graças a vocês que o História FM existe. E se você quer fazer parte disso, você pode fazer por apenas R$2 por mês. Isso é menos que uma coxinha. Aliás, isso é menos que o preço do macarrão instantâneo no supermercado. No final do ano, um ano de apoio, você vai desembolsar R$24, que ontem eu comi um cheeseburger aqui na minha cidade e saiu mais caro do que isso. Então, é o preço de um lanche para um ano de apoio para um projeto educacional gratuito. Então, se couber no seu orçamento, eu te convido aí na descrição, dá uma clicada ali no link do Apoia e lá você vê, inclusive, as recompensas no site, beleza? Se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. É uma crença muito popular de que os indígenas não resistiram à colonização portuguesa. No entanto, esta não é a verdade. Um dos capítulos que confirmam isso é a Confederação dos Tamoios. Antes da chegada dos portugueses, dos franceses aqui na costa brasileira, outros povos também, mas a gente vai focar nesses dois aqui por motivos que vão ficar claros no decorrer do episódio. Os povos indígenas do litoral sudeste, como os Tupinambás e os Tupiniquins, eles viviam em aldeias organizadas, com práticas culturais e sociais próprias e tal. Então eu queria te perguntar como é que era a organização social e cultural desses povos antes do contato com os europeus e quais aspectos mais se destacam nas suas formas de vida. Então essa pergunta ela é ótima, né? Fundamental. Porque a gente precisa falar o seguinte, que antes dessa guerra, antes dessa insurreição, né? Antes da conquista portuguesa, da resistência indígena, a gente precisa lembrar que já existiu uma história longa, complexa e rica de povos aqui, né? No Brasil. No território que viria a se tornar o Brasil e que na época os indígenas, alguns povos chamavam de Pindorama. É importante dizer isso. A América como um todo, né? Do que a gente conhece hoje, né, era o que os povos indígenas chamavam de Abiaiala, e o Brasil era o território de Pindorama. E a gente está falando Pindorama porque é o nome que os grupos do tronco tupi-guarani que viviam na costa brasileira, como os tupinambás, os tupiniquins, os aimorés, enfim, outros, né, deram a esse território. Também é importante dizer que a noção de território que temos hoje é muito diferente da noção de território que os povos indígenas tinham naquela época e também que os europeus que chegaram aqui, né, e colonizaram tinham sobre esse território. Mas, enfim, falando dos tupinambás e dos tupiniquins, que estão diretamente relacionados com o episódio da Guerra dos Tamoios, eles, por exemplo, né, faziam parte do que eu, como já disse antes, né, falei que era o tronco tupi, tronco tupi-guarani, e eles viviam em aldeias grandes, né, com dezenas até centenas de pessoas, e essas aldeias elas eram altamente organizadas. Esses povos que viviam aqui, eles tinham organização, eles tinham tecnologias próprias, eles tinham sua própria produção, sua própria forma política, no sentido de política das relações humanas, né, do convívio entre eles. Era uma vida própria, muito diferente do que existia na Europa, mas era uma vida própria, um sistema próprio de convívio e de produção técnica e conhecimento da natureza e do território. E aí, a gente costuma pensar que essas aldeias, a gente costuma pensar assim, que não havia governo, né, que não havia, como dizia o missionário francês que falou, né, que não tinha lei nem rei, enfim, mas isso é um erro, porque essas comunidades tinham formas complexas de organização social. E existia, sim, suas formas de governo, suas formas de relação, de construção da sociedade, só que eram diferentes da nossa. Então, os Tupinambá, falando deles de forma mais específica, né, eles tinham o Tuxaua, que era o líder da aldeia,
aldeia, né? Ele não mandava como um rei, como acontecia em Portugal ou na França, mas ele era alguém respeitado pela sua experiência, pela sua sabedoria, tá? Pela capacidade de falar bem, de mediar conflitos. Era um líder moral, um líder que era eleito por seus valores morais, mais do que um líder autoritário, sabe? E a vida cotidiana desse povo era baseada na coletividade, ou seja, na produção de alimentos, né, que envolvia homens e mulheres, crianças, na caça, enfim, eles plantavam mandioca, né, com a técnica da coivara, que é a técnica do fogo controlado, queima-se um pedaço de terra para que a partir daquelas cinzas se possa plantar novamente, enfim. Tinha, né, o corte, a queima controlada da vegetação, tinha a plantação da mandioca, da qual eles faziam a farinha, a bebida, né, o fermentado de mandioca, que é amplamente utilizado por vários povos, o beiju, que era uma base alimentar desses povos. Além disso, eles pescavam, caçavam, colhiam frutas da mata. Então, havia um equilíbrio da vida política desses povos com o meio ambiente, né? E algo que era muito interessante e não era comum aos europeus que chegaram aqui, e houve esse choque de alteridade, né? Entre uma comunidade europeia que, inclusive, havia saído de uma crise sanitária, como foi a peste bubônica, né? E que se depara com outras formas de vida que estão ali em harmonia com a natureza e vivendo de outras formas políticas e divisão social. Uma outra questão também é a espiritualidade, que era algo totalmente presente no dia a dia dos povos indígenas, né? E os tupinambás, eles acreditavam que tudo na natureza tinha espírito. Grande parte dos povos indígenas acredita nisso, né? Que todos os membros da natureza, todos os aspectos da natureza possuem agenda, possuem uma vida, uma alma, são um ser. Então, eles não separavam o mundo dito natural do mundo espiritual, como a gente costuma fazer, né? Tudo era interligado. Então, quando eles iam pescar ou caçar, havia um respeito, uma troca, né? Eles faziam rituais, havia quase que um pedido de licença, porque você está falando de encantados, de espíritos, né? Tudo tem alma. E uma das coisas, falando nesse choque de alteridade, né, e que vai fazer com que isso daí piore o discurso europeu contra os povos indígenas que habitavam a região, é a questão da antropofagia, do ritual de antropofagia. Só que é preciso que a gente entenda que esse ritual de antropofagia, ele não significava comer para se alimentar, não era canibalismo por fome, mas era um ritual, né, no qual o inimigo capturado em guerra, ele era predado como uma forma de assimilar a força, a inteligência, a bravura, a coragem do outro. Então, de certo modo, era um gesto de respeito, de valorização da bravura daquele guerreiro capturado. E não é que eles eram comidos, devorados, cada um levava um braço, uma perna, não. Eles eram mortos, né, num ritual feito no centro da Ocara, do Ocará, né, que era o centro da aldeia, e cada pessoa ficava com um pedacinho, um quadradinho, digamos assim, para, de forma simbólica, sorver as qualidades daquele guerreiro. Então, não era um rito de canibalismo, não eram povos selvagens, né, dos quais não tinham, como que posso dizer, consciência da humanidade do outro, mas tinham formas de pensar o outro e o corpo do outro, o seu próprio corpo e a natureza de forma muito diferente do que os povos europeus pensavam na época. E isso foi um choque muito grande. Imagina, o próprio Ailton Krenak fala hoje, né, que chegaram os europeus na costa brasileira sujos, meses no mar, famélicos, e foram, de alguma forma, acolhidos e recepcionados por aqueles povos que aqui estavam, e, de alguma forma, como paga, acabaram invadindo suas terras, tomando seus recursos, matando seus homens, seus melhores guerreiros, estuprando suas mulheres, levando suas crianças, dominando seus corpos e suas riquezas. E isso reverbera até os dias de hoje, né? A forma como o indígena é visto, como é tratado, inclusive até os dias de hoje, dita a forma como eles vão ser olhados na política, pela sociedade em todo, enfim.
E voltando a essa questão, né, dos primeiros contatos, né, a gente também tem outras questões, por exemplo, dos saberes estéticos simbólicos, né, as pinturas corporais, os grafismos, que são a forma de escrita dos povos indígenas naquela época, né, a escrita como nós conhecemos, papel, caneta, na época pena, ela vai chegar aos povos indígenas somente no século XVIII, mas os grafismos corporais, os desenhos presentes nas cerâmicas, nos trançados, era uma forma de escrita e de registro, né, dessa cosmologia, dessa história indígena. Os cantos, as danças. Então havia uma sofisticação imensa ali nesses povos, né, de linguagem visual, sonora, espiritual, enfim, que transmitia ensinamentos, histórias, pertencimento de forma oralizada, de forma estética, artística e de forma bastante equilibrada com a natureza. Então, o que a gente pode dizer é que antes da chegada dos portugueses, que antes da chegada dos europeus, já havia aqui uma civilização no pleno sentido da palavra, né? Com ética, cosmologia, política, linguagem, arte. Então é importante reconhecer isso para a gente entender, né, o que se perdeu e o que resistiu dessa história e desses povos ao longo da história do Brasil. No início do século XVI, portugueses e franceses começaram a aparecer, né, a fazer suas investidas no território que viria a ser o Brasil. Como as diferenças de abordagem entre franceses e portugueses influenciaram as relações com os indígenas e a dinâmica territorial no litoral sudeste? Então, isso daí é super interessante, né, porque mostra como que os indígenas não eram passivos nesse processo, né? Eles fizeram escolhas políticas de se aliar ou não a determinados povos, a determinados europeus que estavam chegando aqui. Então você tinha os franceses, os portugueses, mais para o Nordeste tinha os holandeses, então você tinha vários povos chegando no território. Os franceses, né, eles começaram a se interessar mais diretamente pelo Brasil na primeira metade do século XVI. Então eles vinham com um foco muito comercial. Né? A ideia era expandir o comércio de especiarias, principalmente para a França. Então, o que eles queriam principalmente aqui, né, eram raridades, ou seja, o pau-brasil, né, que era uma madeira de altíssimo valor na Europa, usada para produzir tinta vermelha, que era utilizada amplamente na indústria têxtil. E para ter acesso a essa madeira, esses caras eles precisavam dos indígenas, que era quem conhecia o território e quem lidava, né, com essas plantas, com essas árvores. Então, a relação era muito mais de troca, tá? Eles traziam machados de ferro, que eram facões, etc., que eram usados na vida prática e facilitavam, né, a vida dentro de uma mata fechada. Tá? Traziam miçangas, tecidos, utilitários em geral e trocavam isso por toras de pau-brasil que os próprios indígenas cortavam e carregavam para eles. Então, em alguns casos, né, os franceses também davam armas de fogo que ajudavam na caça, na proteção, canhões, né, o que foi inclusive decisivo nessas alianças. E muitos franceses aprenderam também a língua tupi, casaram com mulheres indígenas, viveram nas aldeias. Então é o que a gente chama de francês do mato, né? O europeu que se integrava aos modos de vida indígenas. E aí, assim, isso não quer dizer que tenha sido uma relação totalmente igualitária, né? Era uma relação muito menos autoritária entre os franceses e os tupinambá do que em relação com os portugueses, por exemplo. Os portugueses eles tinham uma pegada muito mais violenta do que os franceses, porque eles queriam dominar o território e os povos que estavam aqui na base da força. Então, é isso, né? Os portugueses, por outro lado, eles vinham, né, com esse projeto de colonização mesmo, né? Desde a fundação de São Vicente, da capitania de São Vicente, que depois vai virar São Paulo, né, em 1532, eles queriam ocupar o território, era estabelecer engenho, plantar cana, controlar a terra, né, e a força do trabalho, que eles usavam amplamente a mão de obra indígena escrava. E para isso eles usavam, né, como eu falei, os indígenas. Né? E aí, quando esses indígenas resistiam, né, que era muito comum, porque, imagina, eles estavam invadindo os territórios deles, eles estavam querendo tomar suas riquezas, mandar nos seus corpos, nas suas formas de acreditar, nas suas formas de viver, imagina. Né? Esses portugueses eles respondiam com guerra, eles partiam para a guerra literalmente. Então,
é por causa dessas abordagens distintas, né, entre franceses e portugueses, por exemplo, que as alianças foram se formando. Os tupiniquins, que é um outro povo do tronco tupi-guarani, que vivia também na costa brasileira, eles já tinham conflitos históricos com os tupinambás. E aí o que você vai ter? Pelo menos aqui na região da Guanabara, os tupiniquins vão se aliar aos portugueses, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Enfim, e já os tupinambá vão ver nos franceses uma chance de fazer frente à violência dos lusos e também pegar os tupiniquins, que era o interesse deles também. Então, não era só uma guerra entre europeus e indígenas, era uma guerra onde os indígenas eles tinham estratégias, interesses, rivalidades e objetivos muito claros. Era brigar contra os lusos, no caso dos tupinambás, mas também pegar os tupiniquins, que eram inimigos históricos. E aí essa escolha política, mais uma vez dizendo que política no sentido, né, das escolhas relacionadas ao convívio dos grupos sociais, né, que estavam habitando esse território, ele vai moldar o litoral brasileiro durante décadas. É uma das primeiras grandes articulações indígenas da resistência, é de que lado eu vou ficar. E isso precisa ser reconhecido, porque os tupinambá, eles também tiveram em algum momento relações com os portugueses, né? Alianças com os portugueses. É importante lembrar isso, que os tupinambás na Bahia, eles não eram só aliados consistentes dos portugueses, mas eles tiveram momentos de aliança, né? Embora tenha ocorrido algumas alianças iniciais, enfim, momentos de colaboração, a relação entre tupinambás e portugueses ela é sempre marcada por conflitos e tensões, né? Combinando em rebeliões e guerras. Mas houveram momentos de aliança, principalmente nas disputas contra os tupiniquins, assim como os tupiniquins também, que eram aliados dos portugueses, tiveram episódios de rebelião contra esses portugueses. Em 1559, os tupiniquins se revoltaram contra os portugueses e isso resultou no cerco à ilha de Ilhéus, né, na Bahia. Houve paralisação da produção de engenhos, né? Teve a morte de 2 colonos brancos, e aí a retaliação portuguesa veio com força, com violência em cima desses indígenas, e houve a rendição dos tupiniquins. E esses tupiniquins rendidos foram condenados a indenizar os prejuízos causados por essa insurreição, né? E aí indenizar com trabalho, com mais recursos naturais, enfim, com o dobro do que eles já pediam antes. Mas é importante lembrar, né, que essas primeiras investidas no território, elas vão se dar por questões de trocas e também pela questão da violência. O Brasil mesmo, né, quando os portugueses chegam em 1500, nos primeiros 30 anos da colonização do Brasil, o que a gente vai ter, na verdade, é uma colônia, não de povoamento, mas uma colônia que era utilizada amplamente para a extração de recursos naturais. Então, quando, a partir de 1530, os portugueses começam a se sentir ameaçados pela chegada de outros povos ao território, a esse território que eles estavam tomando, é que eles vão começar, de fato, a pensar numa organização mais para povoar mesmo. E aí, em 1532, é fundada São Vicente. Mas, anteriormente a isso, era uma relação bastante, como que eu posso dizer, bastante distante. Não era uma colônia não de povoamento, mas uma colônia para extração, enfim, para tentar gerar lucro para essa Europa que estava em crise. Enfim, mas basicamente é isso. E uma questão que eu não posso deixar de fora é de falar de como é vantajoso investir em vestuário de qualidade. E poucas marcas te oferecem tanta qualidade quanto a Insider, que é a patrocinadora desse episódio de hoje. Desde que eu virei cliente, eu comecei a gradativamente trocar grande parte do meu guarda-roupa pelas roupas da Insider, em especial as tech shirts, né, que são o carro-chefe da empresa. Foi uma mudança que mudou muito a minha qualidade de vida, porque eu sempre sofri muito com calor na rua. E tem alguns tecidos que são ásperos pra mim, por conta da hipersensibilidade que eu tenho por conta do autismo. Então as tech shirts, elas são muito macias e às vezes eu nem presto atenção que eu tô usando elas, ao contrário de outras roupas que estão sempre me incomodando em algum lugar, né? E esse mês é o mês do cliente, então se você usar o meu cupom HistóriaFM, ou se você comprar pelo meu link exclusivo que tá na descrição, que é até mais prático, vocês ganham 15% de desconto. E o melhor de tudo é que o site da Insider tem algumas promoções próprias, então se você escolher os descontos certos lá e juntar com o meu cupom HistóriaFM, tudo junto, na hora de fechar a compra você pode chegar a até 50% de desconto. Então aproveita que nesse mês os descontos estão imperdíveis, beleza? Agora a gente volta pro episódio. Com a fundação das capitanias hereditárias e a expansão da colonização portuguesa, houve aumento da pressão sobre os povos indígenas, incluindo práticas de escravização,
conflito aberto e tal, um pouco disso até você já pincelou. Quais foram as consequências dessas políticas coloniais para os povos tupinambás e os seus povos vizinhos, né? E como é que eles reagiram inicialmente a essas ameaças? Então, as consequências, elas são devastadoras, né? Com as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa ela passou a distribuir enormes pedaços de terra para os nobres, né, que se tornavam donatários. E esses donatários vinham para cá com a missão de fazer render essas terras. Então, só que isso significava o quê? Plantar cana-de-açúcar, montar engenho, explorar ao máximo o território. E tudo isso exigia muita mão de obra. Né? E de onde que vinha essa mão de obra? Dos indígenas. Né? Os portugueses passaram a capturar, escravizar, forçar os indígenas ao trabalho pesado. Isso acontecia não só com a violência física, mas também com o uso da religião, né? Da catequese, como uma forma de controle. Os tupinambás e outros grupos começaram a ver a sua autonomia sendo esmagada. Então, essas terras foram tomadas, seus filhos levados, suas aldeias queimadas, e ao mesmo tempo, eles pegavam doenças. Iam chegando doenças que eles, né, como a varíola, o sarampo, a gripe, todas trazidas pelos europeus, né, e esses indígenas não tinham nenhuma imunidade. E aí essa população indígena começou a cair drasticamente em poucos anos, muito por conta disso, da violência da colonização e também pelas doenças trazidas. Estima-se que nos primeiros anos da colonização do Brasil havia entre 5 milhões e 1,5 milhões de almas. Então, se você levar em consideração de que nos primeiros anos, nas primeiras décadas da colonização, 1/3 dessa população desapareceu por conta da violência da colonização e por conta das doenças, então é uma desgraça que se abateu sobre esses povos. Mas é importante dizer que a resposta a isso não é a resignação, tá? Houve reação, houve luta. Né? Os Tupinambá, por exemplo, não aceitaram a submissão. Eles se organizaram, buscaram alianças, destruíram engenhos, emboscaram comboios, atacaram vilas. Então, dessa reação é que começa a se formar, lá pelos anos de 1554, o que depois a gente vai chamar de Confederação dos Tamoios. Então, você tem pessoas que estão resistindo fortemente contra a invasão de outros povos ao seu território. Mas, como é que eu posso dizer, as consequências disso vão ser péssimas. Você tem a dizimação de povos, você tem a entrada e a destruição, né, de aldeias por esses europeus, você tem a supressão de culturas inteiras, né, que vão ser proibidas, rituais, a língua que depois, mais tarde, aos poucos vai se perdendo. Enfim, as consequências vão ser para os corpos, para os territórios e para as culturas terríveis. Terríveis. Pensando aqui na Confederação dos Tamoios, como é que os líderes indígenas, como o Cunhambebe, o Aimberê, como é que eles conduziram esse processo que culminou nessa confederação? O Cunhambebe e o Aimberê, eles foram dois grandes nomes, né, da resistência. O Cunhambebe, ele era já uma liderança consagrada, muito respeitada entre os tupinambás, e tinha uma capacidade incrível de articulação. Ele era um verdadeiro diplomata indígena, digamos assim. Conta-se que ele era um homem enorme, né? E que ele era um grande guerreiro que se colocava à frente, inclusive durante as batalhas. Tem uma coisa curiosa que falam, é que o Cunhambebe, ele andava com 2 canhõezinhos quando ele ia para a batalha embaixo do braço, que ele ganhou, né? Enfim, que ele conseguiu dos franceses, e ele atirava com aqueles 2 canhõezinhos. Enfim, mas ele era um grande diplomata. A Glicéria Tupinambá, que é uma importante artista, enfim, do povo tupinambá da Bahia, ela fala isso, né, que sobre a diplomacia tupinambá. Os tupinambás, eles tinham um poder de diálogo, persuasão e troca muito grande, né? Então, esses 2 líderes, eles não só eram grandes guerreiros, mas como eles conseguiram também reunir grupos diferentes, muitos deles com rivalidades antigas, em torno de um objetivo comum, que era resistir à dominação portuguesa. O Cunhambebe, ele era esse homem fantástico, forte, temido, conhecido por sua diplomacia, mas também por sua violência. Por outro lado, quando ele morre, o Cunhambebe morre de peste negra, enfim, ele pegou dos franceses que trouxeram. O Aimberê, que era mais jovem, né, fica com a liderança, né, da confederação, e ele era igualmente estratégico ao Cunhambebe. Então, o Aimberê, ele era filho do cacique Tibiriçá, e ele ficou ao lado dos tupinambás contra os portugueses, e ele mostra, né, que essas divisões
não eram simplesmente entre povos diferentes, mas elas atravessavam as famílias, os legados indígenas, né? E esses líderes, eles sabiam que eles sozinhos, cada aldeia seria facilmente esmagada. Então eles vão construir essa confederação, essa aliança política, militar, indígena, que reunia aldeias entre o litoral paulista e o litoral da Baía de Guanabara, e eles vão se comunicar, vão trocar informações, vão planejar ataques conjuntos, né? A célebre reunião que ocorreu onde hoje é a Gávea, né, em que eles vão votar e vão fazer escolhas, né, de ataques, enfim, estratégicos às fortalezas portuguesas. Enfim, eles planejavam ataques conjuntos, eles trocavam informações e também buscavam aliados fora do mundo indígena, né? No caso eram os franceses, mas eles usaram a presença europeia como uma ferramenta política, como forma de equilibrar essa balança, né? Contra os portugueses que tentavam dominar o território da costa brasileira. Isso daí vai mostrar o quê? Uma enorme inteligência política desses caras, uma enorme diplomacia. Eles não estavam apenas reagindo, eles tomavam decisões, eles faziam alianças, eles construíam um projeto de autonomia. Tanto que você vai ter uma comissão de indígenas tupinambá que vão até Bourguignon tentar falar com o governador e tentar falar com o rei e pedir ajuda sobre a questão da invasão dos seus territórios, pedir armamento, e, enfim. E isso é algo muito importante que tem que ser reconhecido. Então, a liderança do Cunhambebe e do Aimberê, elas vão ser, essas lideranças elas vão ser essenciais para manter essa união ativa, né? Essa união ativa desses povos por mais de 10 anos, né? Mesmo diante de tantas dificuldades. A gente lembra que o conflito começa em 1555 e vai acabar em 1567. Então, eles são, sem dúvida, figuras centrais na história do Brasil, embora, infelizmente, ainda pouco lembradas nos livros escolares. O Cunhambebe é interessante porque ele é lembrado como uma grande liderança pelos próprios tupinambás, ele aparece nos livros de história. Tem, inclusive, aqui em Niterói, em São Paulo, tem uma estátua fantástica em homenagem ao Cunhambebe, né? Em Niterói em homenagem ao líder dos Temiminós. Mas não tem homenagem para o Aimberê. Eu acho muito curioso isso. Você tem estátuas pro Cunhambebe, mas não tem nenhuma homenagem pro Aimberê. Inclusive, quando forem ouvir, né, se alguém tiver interessado em fazer alguma homenagem pro Inhambê, fica aí pro Aimberê, fica aí a minha sugestão. Mas, enfim, são dois líderes muito importantes e que vão conduzir esse processo, ora como diplomatas políticos, ora como guerreiros que vão estar no fronte de batalha dando as suas próprias vidas, né? O Cunhambebe morre, infelizmente, de peste negra, mas o Aimberê ele vai morrer na batalha final de Ussumirim com uma explosão. Então, enfim, ele é uma figura central também nessa batalha e na formação da Confederação dos Tamoios. Paralelamente a isso, a França Antártica, né, ela, como ficou chamada, foi estabelecida na Baía de Guanabara, trazendo um novo elemento para o conflito entre europeus e indígenas. Como é que essa presença francesa impactou a resistência indígena e as disputas territoriais com os portugueses? Pois é. A presença da França Antártica ela foi um ponto de virada, né? Porque até aquele momento os franceses eles tinham uma relação mais informal com os indígenas, principalmente baseada no comércio, escambo, trocas pontuais. Mas aí em 1555, com a chegada do Nicolas Villegagnon e a fundação da fortaleza na ilha de Serigipe, né? Hoje ilha Villegagnon, né, a gente vai ter ali o estabelecimento na Baía de Guanabara do que seria a França Antártica. E aí essa presença se institucionaliza. E eles vão montar mesmo ali um projeto colonial, né? Para os tupinambás, que já estavam sofrendo com a pressão portuguesa, né, com a escravização, com a perda do território, com as doenças, a presença francesa significava uma oportunidade estratégica, né? Não era só ficar do lado dos franceses, era tentar equilibrar o jogo. Os franceses eles ofereciam armas, ofereciam munições, conhecimento bélico, né? E principalmente uma postura menos autoritária do que os portugueses. Então, é claro que a gente não vai romantizar, né? Os franceses eles tinham seus interesses coloniais, eles queriam expandir sua influência, queriam lucros com o pau-brasil, mas dentro desse contexto eles foram vistos pelos tupinambás como aliados possíveis numa luta maior, era quase como um saco de ar, era um alívio ter esses caras ali.
E essa aliança, ela transformou o conflito local em algo muito maior, que é uma disputa geopolítica entre França e Portugal, né? Teve também uma tentativa dos povos indígenas de se reposicionarem politicamente, né, frente ao avanço europeu. Você tem uma disputa indígena entre tupinambás e tupiniquins, mas se torna uma disputa geopolítica. Então, a resistência indígena ela passou a ter mais fôlego e mais estrutura contra os portugueses. E aí os portugueses vão perceber isso como uma ameaça muito real. E eles vão devolver isso de forma violenta, como eu já disse. A tática dos portugueses ela é sempre muito mais violenta do que os franceses, né? Os franceses eles tinham uma tática muito mais comercial, enquanto os portugueses eles estavam pensando em guerra, dizimação e responder de forma violenta para dizimar o inimigo que estava incomodando e estava atravancando esse projeto de desenvolvimento português nas terras brasileiras, tupiniquins, enfim. Os jesuítas chegaram meio que como mediadores, missionários, tentando conciliar a evangelização com a proteção indígena. Qual foi o papel dos jesuítas durante a Guerra dos Tamoios e quais dilemas éticos marcaram a atuação dos jesuítas nesse contexto? Pois é, os jesuítas eles vão ocupar um papel muito ambíguo nessa história. Eu, pessoalmente, tenho muitas críticas à performance jesuítica no Brasil. Mas, de um lado, a gente tem figuras como Manuel da Nóbrega, né, o José de Anchieta, que, assim, eles vão condenar, sim, a escravização dos indígenas, né? Eles ajudavam, né, fundavam aldeamentos com a intenção de proteger, com muitas aspas, esses indígenas da violência dos colonos. Eles argumentavam que os indígenas podiam ser ganhos pela fé, ou seja, né, convertidos ao cristianismo sem o uso da força, mas é importante lembrar que a forma como a catequese era feita era violenta, era uma forma de violência cultural, uma forma de demonização da cultura, de apagamento, né? Ela exigia que os indígenas abandonassem seus deuses, seus rituais, seus nomes, sua língua. Então era uma conversão total, não só religiosa, mas civilizatória. Os jesuítas eles viam os indígenas como almas a serem salvas, e para isso eles achavam justo apagar tudo que fazia parte da sua cultura original. E vale lembrar que o lema da Companhia de Jesus é entre a cruz e a espada. Então, fala-se da violência da colonização, mas eles também aplicavam suas formas de violência cultural, né, e genocídio cultural desses povos. Durante a Guerra dos Tamoios, os jesuítas eles tentaram atuar como mediadores, né? O episódio mais conhecido é o da Paz de Peroígue, em 1563, quando o José de Anchieta ele vai pessoalmente até a aldeia do Cunhambebe negociar a trégua, ele vai para Ubatuba. E para garantir que os portugueses não atacariam, né, enquanto as negociações aconteciam, ele fica lá, né, como se fosse uma espécie de refém. Ele se coloca como um refém desses indígenas, mas um refém voluntário, né? E esse gesto ele é celebrado depois, né? Ele vira lenda, né? Vira lenda porque tem a história de que ele escreveu, né, na beira da praia, na areia da praia, o poema da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, né, com 4.000 linhas e tal, que ele decorou de cabeça, enfim. E essa Paz de Peroígue é um tratado firmado entre os tamoios e os portugueses, que vai se dar em 1563, ele dura um ano, né, basicamente, e depois continua com a guerra e ataques entre tamoios e portugueses. Mas o que esse cara foi fazer lá, né? Um gesto celebrado como um santo, né? Mas ele foi fazer catequese. Ele foi para lá ensinar a fé cristã, convencer essas lideranças indígenas a cederem, a se ajoelharem perante a cruz. Eram súditos para o rei e servos à cruz, eram súditos para o rei e cristãos convertidos. Então, o dilema ético dos jesuítas eles protegiam fisicamente, entre aspas, né, em muitos casos, mas, ao mesmo tempo, eles destruíam a autonomia cultural e espiritual desses povos. Eles demonizavam a cultura, eles queriam proibir, apagar, né, a nudez, os ritos, as línguas, enfim, isso levanta uma pergunta que é muito atual. Até que ponto essa proteção, com muitas aspas, justifica a imposição de valores e crenças alheias, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, muitos missionários religiosos que vão a aldeias de indígenas no Brasil tentar catequizar, batizar esses povos, e aí fica, né, a pergunta, até que ponto vale, né, essa proteção
com a justificativa de uma imposição de valores e crenças. Naquele momento, os jesuítas eles chegam com boas intenções, mas boas intenções o inferno está cheio. Então eles vão de alguma forma contribuir para esse projeto colonial, colonizando almas ao Papa, colonizando almas à cruz. Então o papel deles é muito ambíguo. Há muitas críticas de historiadores, antropólogos, pessoas que se debruçam sobre a história do Brasil e sobre a história da colonização do Brasil, sobre a atuação dos jesuítas. Mas é importante lembrar que uma visão, uma análise, digamos assim, saudável desse momento consegue equilibrar tanto o que eles fizeram pela proteção desses povos quanto o que eles fizeram de ruim. Então, há dois lados, né? O que a gente pensa é a violência da colonização. E isso, de fato, eles vão atuar de forma bastante violenta, provocando um verdadeiro genocídio das culturas indígenas no Brasil. Trata-se de uma revolta indígena ocorrida entre 1554 e 1567. Os indígenas lutavam pela autodeterminação territorial e contra a catequização forçada por parte dos portugueses. Em 1565, a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro marcou um ponto estratégico decisivo para os portugueses no combate à Confederação dos Tamoios e aos franceses também. Você pode falar sobre essa fundação e os impactos disso nos eventos que vieram depois? Sim, a fundação do Rio de Janeiro ela foi uma jogada estratégica dos portugueses, né? E das mais ousadas, diga-se de passagem, né? Porque o Estácio de Sá, ele chega à Baía de Guanabara, né, com o objetivo explícito de expulsar os franceses e desmontar a base da Confederação dos Tamoios. E o que ele faz? Ele escolhe justamente um território que estava sob controle indígena, que era ponto central da resistência, para fundar uma cidade. E em março de 1565, então, ele vai erguer um forte no sopé do Morro Caradicão, bem próximo do atual Pão de Açúcar. E não era uma cidade como a gente conhece hoje, era mais um núcleo militar, campo fortificado. Mas a mensagem era clara, tá? Tanto para os franceses quanto para os tamoios. Olha, a gente está aqui e nós vamos tomar essa terra. Então, essa fundação, ela muda tudo, porque ela permite que os portugueses concentrem tropas, recebam reforços, lancem ofensivas sistemáticas, né, contra essas aldeias aliadas aos franceses, e também vai permitir que fortaleçam a sua presença permanente no Sudeste. Então, nos 2 anos seguintes, a guerra vai se intensificar, e o Estácio de Sá, ele é ferido, né? Ele morre em combate. Mas o seu projeto ele continua. Em 1567, com a Batalha de Uruçumirim, a resistência organizada ela vai ser derrotada, né? Mas as ideias de colonização do Estácio de Sá vai continuar. Então, a fundação do Rio ela é uma espécie de último grande passo do avanço colonial no litoral. Ela é um marco do fim da Confederação dos Tamoios e do início de um domínio português quase que total na região. O Rio de Janeiro ele é fundado entre 29 e 1º de março, no dia de São Sebastião, né? Porque, inclusive, é uma coisa interessante. Há uma explosão durante o combate, né, de Uruçumirim, a Batalha de Uruçumirim, e essa explosão ela vai acertar várias embarcações indígenas, ela vai matar o Aimberê, né? E vai ser considerada pelos portugueses como que uma ajuda divina. É que São Sebastião estava ajudando esses caras na guerra, a destruírem os indígenas. Por isso o nome da cidade, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, tem toda uma questão política, mas também religiosa por trás da fundação. É uma cidade que é fundada para mostrar a presença portuguesa, para impactar a resistência indígena e para dizer também, olha, estamos aqui com a força de Deus, fomos ajudados por São Sebastião. Olha que maravilha, né? E ela vai impactar claramente na vida desses povos que aqui habitavam. Os Tupinambá, depois da Batalha de Uruçumirim, eles vão se espalhar, né, pelos territórios, eles vão ser encontrados pouco tempo depois, próximo ao sul, trazidos de volta para ter a mão de obra escravizada novamente. E a gente tem esses ataques até durante o século XVII também, até que
eles acabam sendo, os Tupinambá vão ser dados como desaparecidos no século XVII, um povo que foi desaparecido, que foi absorvido pela sociedade, morto em batalhas, destruído pelas doenças. E aí, quando eles vão ser apenas... vão ser considerados desaparecidos no século XVII, vão ser oficialmente reconhecidos novamente como um povo que vive, resiste e está aí somente em 2002. Imagina, no século XXI, pela FUNAI, né? E pessoas que, através de uma luta muito justa dos povos tupinambás da Bahia, de São Paulo de Olivença, de outros lugares. Enfim, então a gente tem uma questão muito interessante, porque a cidade do Rio de Janeiro, de São Sebastião do Rio de Janeiro, é um marco estratégico na destruição da Confederação dos Tamoios e da resistência indígena. E como é que foi essa guerra na prática? Eu tô perguntando isso porque a imagem de guerra que as pessoas têm normalmente vem do cinema, né? Mas o cinema costuma representar mais guerras no hemisfério norte, muitas vezes da era contemporânea, com exércitos regulares, onde existe ali uma simetria de forças e tecnologia, onde os terrenos costumam ser mais planos e tal. Só que a gente tá falando de uma guerra na América do Sul, no século XVI, e de povos onde rolava uma simetria gigante, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto de quantidade de pessoas de cada lado, as táticas de cada lado, dificuldades de terreno. Então, eu queria entender como é que essa guerra foi lutada no cotidiano, como é que ela funcionava no cotidiano mesmo, né? Pois essa pergunta ela é muito boa, porque é real isso, né? A imagem de guerra que a gente carrega é muito eurocentrada. E a Guerra dos Tamoios, ela não é uma guerra de trincheiras, né? Nem de uniformes, nem de generais, nem mapas táticos, enfim. Ela é uma guerra muito mais próxima do corpo, uma coisa quase que mano a mano, né? Dentro de um território envolvendo terra. Então, a gente tem que começar pelo tipo de combate. Né, os indígenas eles usavam a floresta a seu favor, né, as emboscadas eram muito comuns, então eles conheciam cada trilha, cada rio, cada brejo, então eles sabiam onde se esconder, onde atacar, como dispersar. Então era uma guerra móvel, veloz e imprevisível, principalmente para os europeus. As armas eram as lanças, os arcos, as flechas, os tacapes, né? Os Tupinambá eles usavam tacapes enormes, eles tinham muita habilidade com tacapes e flechas, e com o tempo começaram também a usar as armas de fogo trazidas pelos franceses, né? Até algumas espadas, como eu falei, o Cunhambebe ele andava com 2 canhõezinhos embaixo do braço, mas o estilo de luta ele era muito diferente porque não havia o que a gente chama de batalha campal, né? No modelo europeu. O que havia eram ataques relâmpagos, recuos estratégicos e muita ênfase no psicológico. Porque você imagina o seguinte, que era uma mata fechada, os portugueses estavam, né, tentando entender o território, e esses indígenas conheciam tudo. Eles tinham como se camuflar no meio do mato, e eles botavam medo através de cantos, sons, barulhos, sombras. Armas, imagina, flechas que vinham do alto, Deus sabe lá como. E eles aprenderam com os franceses a tática das flechas com fogo, então eles acendiam as flechas e mandavam flecha em cima dos portugueses e muitas vezes eles não sabiam de onde estava vindo. Então tem essa questão do psicológico, ataques noturnos, enfim, ataques a fortificações, né? E isso tudo é um ponto muito interessante, porque essa guerra era simbólica. Os corpos pintados, né, com urucum, com genipapo, com carvão, os cantos de guerra, os gritos, os rituais de combate, a própria antropofagia de guerreiros europeus, de homens, né, europeus que eram pegos em guerra, tudo isso tinha uma função espiritual e também tática. Então era para mobilizar os guerreiros, sim, mas também era para desestabilizar o inimigo não só militarmente, mas psicologicamente. E do lado dos portugueses havia uma grande dificuldade de adaptação, né? Principalmente ao clima e ao território, porque os soldados vinham da Europa com armaduras pesadas, sem conhecer o terreno, muitas vezes adoeciam no meio do caminho, né? Dependiam muito dos indígenas aliados para se movimentar, porque não conheciam o território, para se curar, né, através dos chás, das rezas, e mesmo tendo uma superioridade tecnológica, digamos assim, por conta das armas de fogo, eles perderam várias batalhas no início, porque não conheciam o território, porque não dominavam, né? Imagina, os caras afundavam, né, nos brejos e encalhavam nos rios, enfim. Então, era uma guerra desigual, mas no sentido de que um lado era totalmente... não é que era indefeso,
mas não era desigual no sentido de que um lado era indefeso e o outro atacava, era desigual com formas de resistência sofisticadas. Então, era desigual porque os indígenas tinham táticas estratégicas, uma enorme vontade de lutar pelo seu modo de vida. Eles conheciam o território, mas os portugueses eram violentíssimos e tinham armas de fogo. Então, a desigualdade está nesse plano. Ambos tentavam se defender e atacar, mas havia uma desigualdade no sentido de que da violência mesmo portuguesa contra esses indígenas. Mas as táticas eram essa, basicamente, né? A guerra, na prática, era isso. Eram ataques relâmpago, recuos estratégicos, muita ênfase no psicológico, muita violência portuguesa e os indígenas utilizando o máximo do que eles conseguiam do território para atacar os portugueses. A catequização desses indígenas, na verdade, era uma morte, porque toda a cultura dos indígenas eram lavadas e eram utilizadas e usadas a cultura do europeu. Então era uma morte também em vida. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Durante os combates finais, a superioridade militar portuguesa, as alianças com outros povos indígenas inimigos dos tamoios e as epidemias trazidas pelos europeus, elas foram decisivas para a derrota dessa confederação, como, aliás, foram decisivas na derrota de indígenas todo o continente americano durante o período moderno e contemporâneo, principalmente moderno, né? Mas, enfim, como é que esses fatores se combinaram para selar o fim da resistência indígena organizada? Então, olha só, o fim da Confederação dos Tamoios, né, ele na verdade, um colapso progressivo, né? Ele não aconteceu de uma hora para outra. Então, foi um processo em que vários elementos foram se somando e aí tornaram insustentável a continuidade da resistência organizada. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é claro que a questão militar, né? Os portugueses, com o apoio da coroa e da igreja, conseguiram trazer reforços da metrópole, armas de fogo, munição, tecnologia de cerco, fizeram um estrago, né? Eles começaram a montar um verdadeiro aparato militar no Sudeste. Então, a fundação do Rio de Janeiro, como eu falei, em 1565, é parte disso, né? É um ponto de apoio estratégico e que vai facilitar, então, os ataques às aldeias e também aos franceses. Depois tem o fator das alianças indígenas, porque isso aí é algo que muitas vezes a gente esquece, né? A gente está falando, mas os portugueses eles também só conseguiram vencer porque fizeram alianças com outros grupos indígenas que eram inimigos tradicionais dos tupinambás. O exemplo clássico que eu estou falando aqui o tempo todo é dos tupiniquins, né? Que lutaram ao lado dos portugueses. Isso não é à toa, né? Como eu falei, essas rivalidades já existiam, né, antes da chegada dos europeus. Os portugueses, nesse caso, eles souberam explorar essas tensões para prometer vantagens, oferecer armas, né, e prestígio aos aliados. Foi o tal do dividir para conquistar, né, que é um clássico. Os caras dividem os povos para conquistar e jogam um contra o outro. E, enfim, isso é um segundo momento de impacto. Por último, que eu já falei anteriormente, né, tem o impacto devastador das epidemias. São doenças como a varíola, o sarampo, a gripe, a própria peste negra. Elas se espalhavam rapidamente pelas aldeias, matando não só os guerreiros, mas os anciãos, as mulheres, as crianças. Então você tem um impacto tão grande que em algumas regiões os sobreviventes nem conseguiram enterrar os mortos. E isso causava não só a perda de vidas, mas uma desorganização social profunda. Então as lideranças morriam, por exemplo, o Cunhambebe morreu de peste negra, as redes de parentesco se quebravam, as práticas rituais ficavam comprometidas. As práticas dessa diplomacia indígena ficava comprometida, como quando uma liderança morre, quando um pajé morre, quando um cacique morre, né, isso se compromete de alguma forma. Aquela aldeia, aquele povo fica de alguma forma fragilizado. Então são esses três fatores juntos, a força militar,
a manipulação política e a catástrofe biológica, né? E isso vai selar o fim da confederação. Mas aí é importante dizer que os tamoios eles não se renderam. Eles foram derrotados, sim, mas eles continuaram lutando até o fim com uma dignidade impressionante. Eles vão continuar, eles vão se espalhar pelo território, eles vão fugir, eles vão migrar para outras regiões do território brasileiro, vão ser novamente capturados, vão tentar reincorporar esses caras à sociedade, mas eles vão lutar e resistir de forma com uma dignidade impressionante, tanto que eles vivem e resistem até os dias de hoje e continuam aí lutando, né, pela sua cultura, pelo seu território, pela dignidade e segurança dos seus corpos, enfim. Eles vão continuar dessa forma. A Batalha de Uruçumirim, em 1567, foi um episódio emblemático nessa guerra. Eu queria pedir para você comentar por que exatamente, né? Por que essa batalha se destaca nessa história? Pois ela se destaca porque, de certa forma, ela é o ato final da Guerra dos Tamoios, né? Ela acontece em 1567, quando os portugueses organizaram uma ofensiva decisiva contra as últimas aldeias resistentes na região da Baía da Guanabara. Uruçumirim era uma dessas aldeias, né? Isso aconteceu, essa batalha ela acontece onde hoje é o Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. E lá viviam líderes importantes, guerreiros experientes, né? Uruçumirim era um centro político da Confederação. Existiam mulheres e crianças, enfim. Quando o Estácio de Sá, com o apoio das tropas portuguesas, aliados aos indígenas tupiniquins, né, e até alguns franceses que também tinham mudado de lado nessa guerra, né, ele ataca essa aldeia, ele sabe que ele está mirando no coração da resistência, que era onde estava o Aimberê, que nesse momento era uma grande liderança. A batalha ela é intensa, né, as descrições dos jesuítas, enfim, dos viajantes, das pessoas envolvidas, falam de um confronto corpo a corpo, né, com fogo, com cerco. O Aimberê, um dos grandes líderes tamoios, é morto ali. Inclusive tem aquela pintura, né, O Último Tamoio, né, que mostra o Aimberê morto sendo... É uma pintura do século XIX, mas mostra, né, o Aimberê morto sendo socorrido, sendo o corpo pego por um jesuíta. Enfim, a gente está falando disso. E ali ele é morto nessa batalha. E junto com ele muitos outros. A aldeia é destruída, as casas são queimadas, os sobreviventes capturados ou mortos, utilizados amplamente como mão de obra escrava, né? O Estácio de Sá também é ferido com uma flechada envenenada, né, no rosto e morre pouco tempo depois. O impacto simbólico disso vai ser enorme, né? Primeiro para o lado português, porque essa batalha vai representar a vitória definitiva, a expulsão dos franceses que sobraram, o fim da confederação e a consolidação da presença colonial no território que é o Rio de Janeiro. Mas para o lado indígena representa o fim de uma era, é o fim da resistência coletiva ali, né? Articulada, visível. Claro que existem na história do Brasil outros episódios de resistência indígena, enfim, né, como a Guerra dos Manaós, enfim, outros, a Confederação dos Cariri, enfim, mas no Rio de Janeiro, naquela área, isso vai ser o fim, é o fim de uma era. E esse fim ele é muito emblemático porque por conta do que viria a acontecer em outras regiões. O modelo da Confederação dos Tamoios, ele foi difícil de se repetir em uma grande escala depois disso, porque havia o medo, o trauma, as perdas, tudo isso foi tão grande que vai quebrar muita coisa, inclusive, né? Por isso que Uruçumirim é ao mesmo tempo um símbolo de bravura e de luto, porque é o fim de uma era e vai marcar um trauma na resistência indígena, ainda que você tenha na história do Brasil outros casos, né, de resistências. Você vai ter momentos, esse é um momento de decisão profunda e que não vai ser repetido, né? É onde você tem um dos últimos líderes, né, dos tamoios morto, né? E onde você tem a confirmação de que os portugueses vão tomar a região e a imposição da violência da colonização portuguesa na Baía de Guanabara. Um território que era, inclusive, profundamente liderado e tomado pela presença indígena dos tupinambás, principalmente, de seus aliados, né? Enfim. Depois da derrota militar, muitos indígenas foram capturados, escravizados ou deslocados, né, sofrendo perdas irreparáveis nas suas culturas, nas suas populações. Como é que foi o processo de desarticulação social indígena no pós-guerra e quais as consequências imediatas para esses povos originários?
Pois é, o que vai acontecer depois da guerra é o que a gente pode chamar, e falo isso sem exagero nenhum, de um colapso cultural e social, porque muitas aldeias vão ser simplesmente desfeitas, né? Os sobreviventes eles foram forçados a entrar em aldeamentos jesuítas, que funcionavam como centros de catequese, mas também de controle, como eu falei, dos corpos, enfim, das almas, das crenças, das culturas. E lá eles tinham que seguir as regras europeias, falar o português, aprender o catecismo, trabalhar de acordo com a lógica do colonizador, enfim. E outros foram escravizados diretamente, então eles não vão passar nem por esses aldeamentos. Eles vão ser levados para engenhos de açúcar, para a construção de cidades, para servir em casas de colonos, né? Eles eram arrancados das suas comunidades sem direito a falar a sua língua, sem espaço para manter seus rituais. Um fato curioso, por exemplo, é que aqui o aquífero no Rio de Janeiro, da Lapa, né, a região boêmia, aquele aquífero foi feito, os arcos da Lapa é feito com mão de obra indígena, por exemplo. E com isso, esses sistemas de parentesco, né, como eu falei, dos indígenas, né, esse sistema de transmissão de conhecimento, de cuidado coletivo, eles vão se romper. Né? Os velhos, que eram os guardiões da memória, muitas vezes morriam sozinhos ou ouviam seus saberes desvalorizados, demonizados, enfim. Os jovens passavam a crescer num mundo onde ser indígena era ser inferior. A própria identidade indígena passou a ser perseguida e criminalizada. É bom a gente lembrar que até a década de 90, 1990, do século XX, assumir uma identidade indígena era algo que as pessoas não almejavam. Ser indígena significava, de alguma forma, com muitas aspas, ser inferior, ser tutelado pelo Estado, ser olhado como algo menor. O movimento indígena e a crescente luta pela construção e reconstrução de uma identidade indígena e a valorização dessa identidade é muito recente. É um movimento do final da década de 90, começo dos anos 2000. E aí você vai ter indígenas em todas as áreas, professores, músicos, no cinema, na medicina, na política. Tudo isso é um movimento muito recente. Mas, enfim, a própria identidade indígena ela é perseguida e criminalizada desde esse momento, imagina, desde o século XVI até o século XX, final do século XX, entendeu? E não foi só uma perda material aqui, voltando ao século XVI, mas a gente tem que falar também da perda simbólica. Línguas que deixaram de ser faladas, histórias que deixaram de ser contadas, rituais que deixaram de ser realizados. Houve comunidades inteiras que foram extintas ou forçadas a se esconder. O próprio manto tupinambá, que muito se fala hoje por conta da repatriação do manto tupinambá, né, ao Brasil, que veio de Copenhague e chegou ao Brasil há pouco tempo, no ano passado. Os tupinambá, eles durante muito tempo, durante séculos, pararam de fazer o manto. Eles agora que estão voltando, né, retomando suas práticas culturais de construção do manto tupinambá, enfim, de tacapes, de armas de guerra que eles haviam perdido o hábito. Portanto, a gente tem que pensar que são culturas que vão sendo mortas. É um genocídio cultural. Enfim, rituais que deixam de ser realizados, e aí você vai ter comunidades inteiras que vão ser extintas, com muitas aspas, né, ou forçadas a se esconder. Como eu disse, os próprios tupiniquim que vão ser dados como desaparecidos e vão ser novamente, como se pode dizer, valorizados, reencontrados, né, pela FUNAI, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na década de 70 do século passado, os tupinambá, que vão ser reconhecidos em 2002. Então, é uma situação bastante catastrófica, né? Não é exagero. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente dizer que nem tudo isso é apagado. É o que eu estou falando, nem tudo é preto no branco, nem tudo é bem e mal, né? Seria maniqueísta da minha parte falar isso. Mas nem tudo vai ser apagado. Muitas práticas sobreviveram de forma subterrânea, né? A oralidade, o canto, os gestos, as crenças, né? Elas vão se transformando, se adaptando ao contato também, né? Com os não indígenas, né? E muitas vezes se escondendo e sendo mostrado em momentos específicos, estratégicos, para que haja resistência. Então, o resistir está entre avançar e recuar quando necessário, né? Isso faz muito parte
da diplomacia indígena. E é muito bonito também, né? Porque no meio de tanta violência, e mesmo depois de tanta violência, muitos povos indígenas conseguiram manter suas raízes. Você levar em consideração que nos primeiros anos da colonização você tem quase que 1/3 dessa população indígena sendo dizimada pela violência, pelas doenças. E você vê que no último censo, por exemplo, de 2023, você tem 1,7 milhões de pessoas se autodeclarando indígenas num país em que a identidade indígena era suprimida e tratada como algo vergonhoso, perseguido, criminalizado. É algo muito bonito. Enfim, após a derrota militar, você tem esse momento, né, de supressão, de perseguição, de criminalização, mas ainda assim você tem a resistência atuando até os dias de hoje. Portanto, são quase 400 anos. Aliás, se a gente for colocar, desde que os europeus chegaram aqui, são 525 anos de uma luta constante pela resistência e existência desses povos. Para terminar, eu queria te perguntar se essa Guerra dos Tamoios teve alguma influência na formação da identidade nacional brasileira, de que forma essa resistência é representada na literatura, na arte, na historiografia, apesar de que quando a gente fala de historiografia, o termo representação é polêmico, né? Mas enfim. E eu queria saber se existe algum tipo de memória em torno dessa Guerra dos Tamoios entre os povos indígenas, sejam os povos da época que sobreviveram, ou sejam os povos de outras regiões que não tinham contato direto, mas que no futuro abraçaram essa história dentro de uma chave de compreensão de que essas resistências locais teriam sido parte de uma coisa maior, né? Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Sim, a Guerra dos Tamoios ela vai ter sim uma influência, né, vai influenciar de alguma forma a formação do que a gente chama de identidade brasileira, mas é de um jeito muito contraditório. Então, assim, e uma coisa interessante que eu preciso lembrar é que esse nome de Guerra dos Tamoios, Confederação dos Tamoios, inclusive, é uma criação historiográfica, da historiografia, né, nacional, de tentar dar um nome para um episódio. Tá? No século XIX, a gente vai ter, quando o Brasil se torna independente e começa a inventar a sua história oficial, né, inventar que eu estou falando é bem naquela coisa mesmo, né, das comunidades imaginadas, enfim. Os indígenas eles começam a ser lembrados como heróis românticos, tá? Mas heróis românticos no sentido de já vencidos, já desaparecidos. Né? Então é aquela coisa que o Gonçalves Dias, por exemplo, né, ele escreve a Canção do Tamoio, em que ele vai exaltar a coragem e a nobreza indígena. Mas esse indígena que eles estão falando, né, veja bem, o Tamoio ali é uma figura do passado, alguém que viveu e morreu heroicamente, mas que não faz mais parte do presente. Né? Então é essa imagem que vai ser reforçada todo o tempo também, não só na literatura, mas nas artes visuais, né? Como no quadro que eu falei, O Último Tamoio, do Rodolfo Amoedo, né? Ele mostra um indígena ferido, morrendo nos braços de um padre jesuíta, que é uma cena comovente, mas profundamente simbólica desse apagamento. O indígena morre, quem permanece é o jesuíta, né? O indígena ele entra na história como mártir, mas nunca alguém que sobrevive, que resiste. Ele é alguém que morre. Quem sobrevive ali é o jesuíta, é a coroa portuguesa que vai contar a história do lado dos que venceram. Na historiografia, durante muito tempo, a narrativa ela é parecida, né? Os indígenas eles vão aparecer como obstáculos à colonização. Então, essa história oficial do Van Hagen, enfim, nessa história oficial que aparece do Brasil, no começo, os indígenas vão sempre ser obstáculos à colonização, que precisaram ser vencidos para que o Brasil se tornasse hoje o que é, enfim. E a guerra era vista como uma etapa necessária para esse progresso do país, progresso com muitas aspas, né? A que preço e de que forma progrediu? Só mais recentemente é que vão surgir estudos que mostram os indígenas como sujeitos históricos ativos. Então, como eu falei, isso é algo conquistado no final do século XX, tá? Com seus próprios projetos políticos, com estratégias de guerras, diplomacia e resistência. E sobre a memória entre os povos indígenas, ela existe, né? Mesmo que esse termo tamoio, como eu falei, seja uma construção posterior, muitos povos indígenas reconhecem essa guerra
como parte de uma longa trajetória da resistência. Eu citei aqui, por exemplo, a Glicéria Tupinambá, que fala do Cunhambebe como um grande líder e diplomata dos povos tupinambás, enfim, e do povo tupinambá. É uma memória política, uma memória simbólica que vai ser utilizada, acessada pelos povos indígenas para ajudar a conectar as lutas do passado com as do presente. Isso em outras resistências também. Então, existem movimentos culturais que resgatam essa história. Por exemplo, algo que é muito próximo de nós, muito palpável, né? Algumas escolas de samba aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, como a Beija-Flor, a Imperatriz, já fizeram enredos, né, sobre os tamoios, sobre resistências indígenas. Grupos de jovens indígenas, pensando, né, nos próprios povos, usam essa referência nas suas lutas por território, por educação, por saúde. Então, isso é muito potente, porque mostra que a guerra, ela, de alguma forma, ela nunca terminou, ela só mudou de forma. Você tem a Batalha de Uruçumirim, mas você tem uma guerra que continua, né? Citando mais uma vez o Krenak, naquele episódio do Guerras do Brasil, ele fala, né, que estamos numa guerra há 500 e poucos anos, né? Os povos indígenas, eles continuam lutando para sobreviver. Agora o inimigo é outro, é o agronegócio, é os madeireiros, os grileiros, o pessoal, né, do garimpo, enfim. Agora o inimigo é outro, mas continua uma guerra, né? Não se luta mais contra os portugueses, mas com uma sociedade envolvente que tenta o tempo todo massacrar esses povos e seus territórios. Dizer que uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque... Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou. Se você tivesse que recomendar até 3 livros, incluindo aí o seu livro, né, que a gente vai falar dele de novo, o que você recomenda? Então, vamos começar pelo teu livro, depois você recomenda outras 2 leituras. Tá, eu ia começar mesmo falando, comprem o livro. Essa é uma pergunta legal, né? Eu adoro responder esse tipo de pergunta, porque quando a gente conversa, né, fala sobre isso, dá vontade de ler mais, saber mais, né, se aprofundar. E aí, quando isso acontece, é um bom sinal de que algo tocou, né, ficou ali na cabeça da pessoa que está ouvindo. Então eu vou indicar, inicialmente, né, a primeira, que é o meu livro, Guerra dos Tamoios, da coleção História FM. E esse livro, como eu falei, ele tem uma linguagem muito acessível, né, mas sem perder o rigor da análise. Então, ele tenta reconstruir os acontecimentos da guerra com bases em fontes históricas, cartas jesuíticas, crônicas da época, registros coloniais, mas ele faz isso com um olhar crítico. E aí eu procurei, durante toda a escrita do livro, perguntar o que esses documentos estão silenciando, né? Quem é que está narrando isso? Que vozes estão sendo apagadas? Porque é um livro que valoriza os indígenas como protagonistas da história e não como coadjuvantes. E também conecta tudo isso com o presente, mostrando como a memória dos tamoios ainda vive, né? Mesmo que muitas vezes de forma escondida ou apagada nos currículos escolares, nos livros em geral. Então, é algo que eu indico a leitura e acho que é interessante para a gente ver também como que a história vai sendo representada e como que a gente pode olhar isso de uma forma bastante crítica, né? Quando falamos, inclusive, dos povos indígenas brasileiros. A minha segunda indicação não é exatamente um livro no sentido tradicional, mas é uma coletânea de documentos. Eu acho interessante que a gente olhe para episódios históricos e para os acervos, enfim, de forma polifônica. O que isso significa? Olhar as múltiplas narrativas por trás de um acontecimento. Então, se a gente olha para a questão dos indígenas, não só como coadjuvantes, é interessante também a gente pensar nas várias formas de narrativa. Então, eu gostaria de indicar a coletânea Cartas, Informações e Fragmentos Históricos do Padre José de Anchieta, e que dá para acessar na Biblioteca de Obras Raras da Biblioteca Nacional, online, gente, e também na Biblioteca Digital Curtini Muendaju. Esses documentos, eles são valiosíssimos porque eles foram escritos no
calor dos acontecimentos. Então eles contam, por exemplo, como foi a tal paz de Peroígue, os encontros com Cunhambebe, os conflitos internos da missão. E aí, claro, a gente lê esses documentos com o pé atrás, né? Que são textos escritos do ponto de vista europeu, de um jesuíta, colonial, cristão. Mas mesmo assim, se a gente souber ler nas entrelinhas, dá para perceber muita coisa. E aí dá para ver o medo que os jesuítas tinham da força dos tamoios, dá para ver as estratégias de convencimento, os dilemas morais. Então é uma leitura que exige cuidado, mas que ajuda muito a montar o quebra-cabeça da época. Então eu super recomendo. Acho que é interessante também o livro do Hans Staden, né, Viagem ao Brasil, que ele conta também o episódio em que ele esteve entre os Tupinambá. O Hans Staden, ele é meio falastrão, ele é aquele cara que vai dar uma exagerada, mas é fantástico os relatos dele, principalmente o medo que ele tinha entre os Tupinambá. Então é muito interessante. E a última dica é o História da Resistência Indígena, 500 anos de luta, do Benedito Prezia. Prezia, ele parte da constatação de que, por séculos, os indígenas vão ser invisibilizados nessas narrativas oficiais. Então ele vai reunir em relatos publicados desde 2005 no jornal Porantim, e ao longo de mais de uma década de pesquisa acadêmica, né, e trabalho com o CIMI, que é um órgão importante, enfim, e aí ele vai construir uma história dos indígenas pelos indígenas. Então é interessante, o tom do livro é jornalístico, é envolvente, né, o CIMI é o Conselho Missionário Indigenista, eu esqueci de mencionar isso, mas é um livro muito envolvente, pensado para lideranças, professores indígenas e o público em geral. Então é muito interessante de você ler, é gostoso, porque ele vai narrando os episódios. Enfim, e se você me permite uma dica extra, que eu queria dar, porque eu gosto muito de cinema e eu sei que você também, para quem quiser, né, sentir essa história com o coração também, não só com a cabeça, vale procurar o filme Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, lançado na década de 1970. Ele não é diretamente sobre a Guerra dos Tamoios, mas é uma obra provocadora, é meio irônica, meio antropofágica, no estilo do cinema novo, então, do cinema novo brasileiro. Antropofágica, que eu falo, é que ele vai consumindo estilos diferentes de narrativa, né? E brinco um pouco também com essa questão da antropofagia dos Tupinambá, em que a história ela vai se passar justamente nesse contexto da aliança entre franceses e tupinambás. Então, não é um documentário, claro, né, mas provoca reflexões interessantes sobre o olhar europeu, sobre a alteridade e a resistência. Então, tem esse quê do cinema novo misturado com essa coisa de jogar com o pensamento através do cinema. Eu acho que vale muito a pena assistir. Se não me engano, tem no YouTube, mas também dá para assistir no Amazon, eu acho. Mas, enfim, vale a pena procurar. Então é isso, gente. Bianca, tem alguma consideração final? Eu queria dizer que, enfim, a gente podia passar 2 horas aqui, né? Falando sobre isso. Porque, enfim, falar da Guerra dos Tamoios é falar de um passado, mas é também do nosso presente, né? Que a resistência indígena continua aí. E é falar um pouco sobre como que o Brasil foi construído, quem ficou de fora dessa construção oficial, é falar sobre apagamento, mas também sobre persistência, sobre memória, lutas que continuam. Então, eu espero que essa conversa aqui da gente tenha ajudado a pensar um pouco o que a gente aprendeu na escola, né? O que ficou de fora dos livros didáticos, o que ainda precisa ser recuperado, estudado, valorizado. E eu queria que os nomes do Cunhambebe, do Aimberê e tantos outros, né, não ficassem só no rodapé das páginas, mas que ganhassem também um lugar que merecem na história desse país e, quem sabe, no coração e nas pesquisas de quem está ouvindo a gente. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio você encontra no post dele no nosso site, historiafm.com. Na descrição tem o link para comprar o livro da Bianca, Guerra dos Tamoios, tem link para os meus cursos, tem link para um monte de coisa. E claro, não se esqueçam de seguir lá no Instagram, @iclisrodrigues, que vez ou outra eu tô postando alguma coisa diferente por lá, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini.
Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.